Bom, bem-vindo, pessoal. Eu sou a Letícia Santos e nós somos o Mentoria Baré. Antes de tudo, eu quero dizer aqui que esse projeto é totalmente gratuito e voluntário e que todo mundo aqui participa de forma individual e sem vínculo com nenhuma empresa ou nenhum de seus empregadores, beleza? Então vamos lá, o Mentoria Baré é uma iniciativa voltada para profissionais e estudantes de tecnologia. Então foi idealizada aí por ex-alunos da UFAM com o objetivo de ajudar profissionais e estudantes de Manaus e também do Amazonas a organizarem suas carreiras, definir metas, rever estratégias e ampliar suas redes de contato através de mentoria e principalmente aí através da nossa comunidade. Se você tem dúvidas sobre que caminhos trilhar para o seu desenvolvimento pessoal, já segue o Mentoria Baré no Instagram, no LinkedIn, Twitter e YouTube para ficar informado sobre tudo que acontece dentro da comunidade. E para ter acesso aos nossos mentores, você precisa entrar na nossa comunidade do Discord. O link está nas nossas bios em cada uma das redes. Hoje nós vamos falar sobre as experiências de 4 pessoas que estudaram computação na Universidade Federal do Amazonas, e aí eu estou me incluindo e tiveram rumos completamente diferentes. Então a gente vai entender como foram esses caminhos e como que eles podem inspirar vocês a construir também a sua caminhada e entender o valor que a região amazônica tem e como a gente pode construir isso e fazer parte também. Eu sou Letícia Santos e hoje nós temos convidados aqui o Ludmila Gonçalves, o Germano Assis e o Mauro Herreiro. Falando rapidinho de cada um, a Ludmila é AI Tech Lead na Bemol Digital, atuando em projetos de inovação em Machine Learning, Deep Learning para o varejo, na liderança técnica do Chapter de Engenharia de IA e na liderança de adoção de processos de agilidade, planos de jornada e compartilhamento de conhecimentos em times de Data Science. É formado em Ciência da Computação e Mestre em Informática com ênfase em Sistemas de Recomendação pela UFAM. Atua na área de Data Science desde 2017 e atualmente faz doutorado com foco em NLP aplicado em engenharia de software na UFAM também. O Mauro é formado em Ciência da Computação pelo Instituto da Computação na UFAM, com mestrado focado nas áreas de recuperação de informação, machine learning e banco de dados. Ele foi cofundador da Nemu, que é uma empresa amazonense que se tornou referência nacional no desenvolvimento de sistemas de busca e personalização para e-commerce e varejo físico. Atualmente trabalha na Melius e é diretor executivo de tecnologia e um dos responsáveis por garantir que a operação do Melius continue crescendo de forma escalável, resiliente e segura. E por último, nós temos Germano Assis. Atualmente ele é programador sênior na Mediatonic Games e vive no Reino Unido. Ele é formado em biologia pelo IFAM, cursou ciência da computação na UFAM e possui uma especialização em arquitetura de software pelo IGTI. E hoje ele trabalha como desenvolvedor de games, que eu acho que aí é uma área que muita gente sonha, né? Então, bem-vindo aí também, Germano. Eu queria começar o nosso papo falando um pouco da UFAM. Eu acho que é o que tem em comum aqui entre nós 4. E como que vocês viveram esse período de faculdade e tudo. Falando de mim mesma, eu tive várias influências dentro da minha família, então eu tenho 2 irmãos aí que fizeram o mesmo curso. E isso me ajudou a decidir por seguir essa carreira também. Então, eu queria começar perguntando, Ludmila, o que te fez escolher esse curso? Por que você entrou na área de computação? Oi, gente. Bom, o que me fez escolher o curso e ir para a área de computação? Eu acho que a minha história é um pouco diferente do usual. Normalmente as pessoas já têm algum link. O pai tinha computador, alguma coisa assim. Sempre uma história mais ou menos nessa linha. Mas eu, na verdade, eu gostava de matemática, sempre desde muito nova, desde o ensino fundamental. Eu sempre gostei muito de matemática, eu sabia que eu queria exatas, mas eu não tinha a menor ideia do que seguir. E aí, no primeiro ano do ensino médio, quando eu fiz a inscrição para o PSC1, nesse manual do PSC1 vinha falando um pouco sobre todos os cursos da UFAM e eu fui nos cursos de exatas e comecei a fazer uma peneira. Tipo assim, licenciatura, não quero dar aula. Engenharia, tem muita física, acho que eu gosto mais de matemática do que física. E nessa peneira eu terminei em ciência da computação e engenharia da computação. Eu li a descrição e pensei, engenharia tem muita física, eu gosto mais de matemática. Vou fazer ciência da computação. E foi isso. Nunca tinha programado, ninguém da minha família é formada na área de exatas. Meu pai era médico, minha mãe era professora de língua portuguesa. Então, assim, nada a ver. E foi exatamente assim, não tinha uma influência, eu não sabia o que era programar, o que era um algoritmo. Eu realmente entrei na faculdade com um total desconhecimento
E esse foi o início, foi a escolha. Ou escolha. E Mauro, você teve ali uma história parecida? Que desafios que você teve ali nesse início? Que eu acho que início de faculdade é sempre difícil, né? É sempre um mundo muito novo. Sim. Bom, primeiro até falando um pouquinho de como eu cheguei em ciência da computação, né? Acho que eu tive um pouco de influência dos meus irmãos, né? Eles estavam fazendo, né? Tinham feito faculdade em áreas de exatas, de engenharia, e trabalhavam não com desenvolvimento em si, mas com áreas relacionadas assim à computação. E foi mais ou menos esse o motivo, assim. Mas, para ser sincero, eu acho que eu não tinha muita noção do que era o curso antes de entrar nele. Basicamente, foi só um empurrão, assim, uma coincidências da vida ali e levaram a escolher ciência da computação. Eu acho que até por isso, bom, assim, eu não fiz ensino técnico, né? Algumas pessoas tinham feito, né, da minha turma. Eu tinha estudado, né, eu fiz o ensino médio em escola pública, então o início foi bem puxado por conta disso, né? É, meu desempenho nos primeiros períodos ali, nas primeiras provas, na verdade, não foram das melhores, porque é uma realidade muito diferente, assim, né? Assim, primeiro que, como eu comentei, eu não sabia bem, pô, não tinha muita noção de onde eu tinha me metido, vamos dizer assim. Mas assim, eu acho que até né, colocando um ponto, né, por mais que tenha sido muito difícil esse início, né, o comecinho ali, eu acho que uma das coisas boas que talvez a gente vá falar aqui ainda, mas aos poucos, né, eu comecei a conhecer a galera, né, o pessoal da turma, pô, uma galera sensacional, assim, gente muito boa, assim, muito boa, e que foram fundamentais para começar a ajudar, assim, a você engrenar na faculdade, sabe? Então esse comecinho foi difícil, mas ao mesmo tempo, à medida em que, pô, conhecendo o pessoal, você vai fazendo sua turma ali, né, você vai vendo a galera mais próxima, e pessoas, pô, muito, muito boas, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais fáceis, assim. Eu acho que a Pode falar. comunidade ali tá desde o começo da nossa vida, né? Pô, a gente já encontra ali dentro da faculdade uma comunidade para apoiar a gente nessa carreira. Exato. Eu super concordo. Eu me relaciono demais com a história do Mauro, acho que a gente tem esse início bem similar, né? Nós não viemos de técnico, então começamos ali no, como a gente chama em computação, no cold start total. E eu gosto muito de enfatizar isso, assim, eu acho que eu só, sabe, consegui e fui e gostei da faculdade justamente por causa dos amigos, de todo o suporte, né? Tá todo mundo ali dando ajuda até o fim, nos piores e nos melhores momentos. Então, eu acho que é Sim. muito isso. E é muito interessante hoje em dia pensar que isso é o conceito de comunidade, né? Que era uma coisa que, na época, quando nós somos jovens, a gente não percebe isso. Legal, é verdade. E Germano, como que foi a sua história? Eu acho que você tem uma história um pouquinho diferente para contar. Como que você foi parar em computação? Eu vendo aqui a história da Ludmilla e do Mauro, mas no super trunfo da miséria eu consigo ganhar. Porque eu estava já me formando em biologia, eu já tinha uma carreira planejada com a minha orientadora. Eu já estava escrevendo artigo, com pesquisa, trabalhar com citogenética de peixe. E eu sempre quis aprender a programar. E entrar na UFAM em computação foi mais assim, vou aprender a programar, depois que eu aprender a programar, eu volto para casa e é isso aí, serviço feito. Mas, mas planos mudam, né? Os planos são bons até o oponente começar a bater na sua cara, então e foi meio que isso, eu gostei demais de computação e quis continuar no curso, e aí foi bravo, porque eu tive que, assim, eu terminei meu curso de biologia, porque prioridade já estava no último período, ou últimos períodos. Então,
foi também coisa que me fez perder muita matéria, porque eu tinha conflito de horário. Eu tinha que estar no IFAM no centro, ao mesmo tempo que eu tinha que estar no mini campus na UFAM. Não dava. Algumas matérias eu pude faltar um dia e uma semana eu ia para uma matéria, uma semana eu ia para biologia, outra para computação. E funcionou, outras não funcionou. E isso meio que atrapalhou bastante em computação, porque tem muita dependência, né? Muita matéria depende de outra matéria. Também não vim de curso técnico, ninguém da minha família tinha feito computação, só um primo que tinha começado em engenharia da computação ou processamento de dados, alguma coisa assim. E quando eu entrei na UFAM também eu já era considerado idoso pelos meus colegas de turma. Mas hoje em dia Era eles são meio mais idoso velhos do também que na eu minha era turma. naquela época, então Não, Gente, você foi muito você deu uma de Hermione aí na faculdade, né? Você tava em dois lugares ao mesmo tempo. é, nossa, a minha referência. mas mesmo sendo idoso eu fui bem acolhido e realmente numa época que a gente não tinha internet em casa, né? Era internet de escada, então a gente vivia muito na faculdade, então muitas vezes, assim, lanche, almoço, mesmo o almoço que era 75 centavos no bandejão, algumas vezes eu dependi de colegas para pagarem o almoço para eu ter que almoçar, enfim, mas a vida dá voltas, a terra dá voltas, ela é redonda. E hoje estamos aqui, né, tentando trazer de volta alguma coisa para o fã e para a galera, enfim, conhecer mais isso, saber que é possível, vencer é possível. Acredite nos seus sonhos, reage a E, saltos, mentira, não reage não. e como foi que você decidiu ali, tipo, beleza, agora eu vou de fato trabalhar com isso e como foi a parte ali da graduação, depois da graduação, como que foi conseguir o primeiro emprego? Foi durante a graduação, assim, porque, de novo, eu já estava com alguns planos, eu já tinha uma fonte de renda, que era a bolsa e tudo mais, coisas que eu tive que abdicar para poder fazer uma segunda graduação. E aí não demorou muito para cobra morder o rabo de volta, que era tipo, preciso de dinheiro para continuar vivo. E foi aí que, assim, contatos, acabei conseguindo uma bolsa para trabalhar com computação dentro do IMPA, que era o IMPA era meio que a minha segunda casa, né? Minha mãe era funcionária lá e foi onde eu comecei a estagiar com biologia e tudo mais. E parte foi talvez isso que me fez começar com biologia. Aliás, eu gostava muito de biologia, ainda gosto. Eu só troquei de área porque eu gosto muito, muito mais de computação. Mas ainda gosto. E gostava de genética, que era algo assim que para mim era muito massa. Pois é, eu E comecei a trabalhar lá nessa área de bioinformática, fazendo sistemas para projetos que tinham lá. E de lá foi escalando, né? E aí foi quando eu não consegui mais dar conta da graduação, porque eu já não tinha mais horário para estar assistindo a aula. Aí eu estava fazendo até a noite e tal, enfim, assistindo com SI, até que os professores falaram: você está tempo demais aqui, por favor, se retire. Eu fui que nem o Chaves, com uma coisinha e fui-me embora. Enfim. Mas isso te atrapalhou de alguma forma, tipo, não ter a graduação? Porque hoje a gente vê muita gente que não tem graduação, que consegue trabalhar na área bem. Como que foi essa tua experiência nesse sentido? Pois é, eu tenho uma entrevista icônica com uma pessoa que veio a ser o meu gerente, que essa entrevista renderia um programa só ela. Mas em um dos momentos foi justamente isso. Ele chegou para mim, né? Falou: como é que você quer pleitear uma vaga, né? Tipo, de pleno ou de sênior, se você nem é formado? Aí eu falei: e o meu diploma de biologia?
Ele aí ficou sem graça aí. Mas, assim, principalmente não aqui no Reino Unido, mas em outros países é necessário você ter uma graduação, mesmo que não seja na área. Isso meio que pesa em coisas de imigração, né? E não ter uma graduação na área por muito tempo foi meio assim, triste para mim, porque eu fiz praticamente tudo, né? Mas não consegui o papel em si. Tanto que eu fiz depois uma pós em arquitetura e urbanismo, não, em arquitetura de software, mas pelo menos para cobrir essa, né, essa falta de um papel, assim, dizendo, você sabe programar e tal, essas coisas. Então, Mas na tirando prática, foi uma coisa bem burocrática, né? é, Não foi de é uma conhecimento em coisa si. assim que assim, muita coisa não eu aprendi na UFAM, como eu disse, eu não tinha nenhuma base antes de computação, então e é uma faculdade que me ajudou bastante. Alguns professores realmente são totalmente fora da casinha, mas assim, eu sempre digo que você também tem que levar em consideração a parte burocrática da coisa. Então, é um peso. Em algum momento na sua carreira você vai precisar de um papel. Então, mesmo que você não consiga, tipo, graduar numa faculdade mais exigente, você, uma vez que tem os conhecimentos e a prática, você vai ter que ir em alguma faculdade conseguir um diploma, mesmo que seja menos exigente ou que seja numa área levemente diferente, enfim. Porque, enfim, burocracias. Mesmo em empresas, né, privadas, onde a eficiência do mercado opera, né, tem a burocracia. Você não vai conseguir certas promoções. Enfim. Eu queria aproveitar e perguntar isso um pouco pro Mauro, que lida aí com muitas entrevistas, muitas pessoas dentro da empresa ali, né? E que você está em Manaus, então como que funciona um pouco essa questão na sua visão em Manaus, no mercado de Manaus? Só para entender, Letícia, mais no sentido de quanto a gente olha para diploma e coisa do tipo? Isso, isso. O quanto um diploma faz falta na vida da pessoa, sabe? É, assim, né? Eu acho que hoje quando a gente está fazendo os processos seletivos, né, e seja aqui em Manaus ou qualquer pessoa, né, fora hoje, né, que a gente está meio que totalmente remoto, então a gente acaba olhando para pessoas do Brasil todo. Assim, a gente não olha em si, por exemplo, em termos de filtro, né, inicial, se a pessoa tem ou não uma graduação. Lógico que a gente, por exemplo, olha se a pessoa tem graduação na área ou se ela tem experiência, né? Se não é uma pessoa, por exemplo, sei lá, e acontece bastante pessoas de áreas que não têm relação com computação e experiências que não têm experiência com computação submetem, assim. Então você tem que ter algum critério de filtro ali para selecionar. Então geralmente assim, se a pessoa trabalhou, basta, por exemplo, se ela teve experiências com desenvolvimento, basta para seguir em outras etapas. Mas também a gente olha eventualmente se ela teve ou uma pós-graduação, ou se ela teve uma graduação relacionada, assim, né? Não necessariamente em computação, mas às vezes tem pessoas que são de engenharia elétrica e matérias que eventualmente têm uma parte da grade ali em desenvolvimento, né? Então, eu acho que não é uma, por exemplo, ter ou não ter é definitivo, mas acaba tendo também seu componente, não tem jeito, acaba tendo seu componente de que alguém vai olhar. E dependendo da empresa, dependendo do lugar, e até às vezes até do próprio gestor, assim, um negócio mais específico, pode ser que a pessoa dê mais peso, sabe? Mas eu acho que do que eu tenho visto,
é que as empresas têm se estruturado muito mais para que o processo dê essa resposta. O processo Uhum. seletivo, no final, está estruturado para dizer se a pessoa é boa ou não, se ela tem as competências necessárias ou não. E aí importa menos se ela está com uma graduação, se ela tem o diploma, se ela tem uma pós, ou etc. Sabe? Acho que o processo acaba sendo mais Entendi. importante. Legal. E continuando aí o assunto nessa questão de formação, eu sei que a Ludmilla e o Mauro fizeram ali mestrado, terminaram, concluíram. Eu fiz por alguns anos e não concluí. Então eu queria aí que a Ludmilla contasse um pouquinho dessa história do mestrado, como que foi e como que isso contribuiu para sua carreira no geral, assim. Massa. Bom, mestrado, né? Como que ele surgiu na minha vida? Como é que eu fui parar nesse lugar? Bom, quando eu entrei na graduação, eu citei ainda há pouco que eu não sabia o que era computação, mas eu entrei por uma curiosidade, né? Além de eu de ser relacionada a exatas e eu gostar de matemática, e essa era muito a temática, por que computação e não matemática, se você gostava de matemática, né? Você pode pensar. Eu não tinha nenhuma noção, como eu falei, mas eu tinha muita curiosidade. E eu entrei por uma curiosidade bem explícita, que era como funciona o Google. Era essa a minha curiosidade. Eu pensava assim, eu vou aprender nessa faculdade como funciona o Google por trás. Pronto, é isso. Eu não sabia o que era máquina de busca, buscador, nada disso. Não sabia nem, né, que aquilo tinha uma máquina de busca por trás, indexadores, enfim. E eu tinha essa curiosidade. E eu sempre fui muito curiosa e eu me imaginava muito como pesquisadora. Então, sem saber como era o processo, não sabia como funcionava o ambiente acadêmico, né? Então, entrei e aí no primeiro período a gente tem tinha, né? Não sei como está a grade atualmente. Nós tínhamos uma disciplina que era introdução à ciência da computação. Não, nem lembro, mas era um de tópicos. Quem Era dava era o Tigrão na informática e época. sociedade, não? Isso! E aí ele fazia umas palestras, né? Trazia professores para falar sobre, né, as pesquisas deles, as áreas, e assim meio que a gente conhecia um pouquinho sobre as áreas de pesquisa. E, como eu falei, eu entrei com aquela curiosidade de como funciona o Google. Chegou na palestra com o professor Edileno, que era o professor que trabalhava e ainda trabalha, né, com a parte de busca, na UFAM, na parte de pesquisa em busca, e ele começou a falar e eu falei assim, tá aí, é isso, é isso que eu vou trabalhar. Gente, eu tava no primeiro mês de aula, assim. Não tinha nem visto, era um for na minha frente, entendeu? E aí eu falei assim, é isso, quero trabalhar com isso, como é que faz? E aí a gente vai aprendendo, ainda nessa disciplina, inclusive, a gente aprende já ali de cara, que existe o mestrado, doutorado, como é que funciona, pesquisa, que nós temos projetos de pesquisa, né, na graduação, que a gente podia se envolver já desde a graduação com projetos de iniciação científica. Então, eu já meio que comecei a ir atrás daquilo, assim. Como eu falei, queria ser pesquisadora, queria saber como o Google funcionava e falei, vamos lá. Mas aos poucos você vai aprendendo, né? Cada ano você aprende um pouquinho sobre como funciona o sistema acadêmico, né? Então, né, que você precisa de notas boas, como é que você consegue bolsas, né? Como é que você se mostra para os professores. E aí, como eu já queria ali desde o início, então, no início do quarto período, eu já entrei num projeto de pesquisa, na época era o SAUIM. Eu fui convidada pelo professor Horácio, inclusive, na época, e para trabalhar com a parte de banco de dados nesse projeto, que era um projeto com rede de sensores, na verdade. Então, não era bem o que eu queria, mas ele falou assim, não, é banco de dados, vem, eu sei que você quer trabalhar com RI, então, que a gente, mais próximo que a gente vai ter aqui é banco de dados, então vem. Aí, beleza. E aí eu comecei a fazer pesquisa, fiquei 1 ano nesse projeto, e na época eu cursei uma disciplina, a disciplina de RI como optativa, no quarto período. De novo, né, lembra, eu estava ali almejando como saber como funcionava um sistema de busca. E aí eu fiz a disciplina, fui relativamente bem na disciplina, e no final o professor Edileno perguntou se eu não queria entrar num projeto, só que eu tinha acabado de entrar nesse do Salim. E eu fiquei, nossa, eu não posso deixar, né, o povo na mão. Acho que vai ficar meio feio, eu acabei de entrar, vou ficar por aqui. Mas ao final de 1 ano, o professor Edileno ia sair para fazer pós-graduação, pós-doutorado, né? Falei pós-graduação, mas era pós-doutorado.
E eu tinha uma janela muito curta para o projeto final. E eu falei assim, é o momento, vou lá perguntar se tem bolsa ainda. Eu sempre dependi de bolsa, assim como o Germano citou, enfim, não venho de famílias ricas, então eu dependi totalmente de bolsa durante a minha graduação para chegar à universidade, para comer na universidade, para sobreviver. Então eu fui bolsista desde o terceiro período, né? Eu comecei como monitora no laboratório, depois já entrei em projeto de pesquisa como bolsista. E aí eu consegui, falei com o professor Edileno, ele falou que tinha uma bolsa num projeto que estava iniciando, o Sábaco, e foi quando eu migrei finalmente para a área que eu queria trabalhar. E eu fiquei pesquisando em RI, então a minha entrada para o mestrado já foi, né, nessa esteira aí. Então é meio que natural, né, quando a gente está na graduação, fazendo o projeto final, já engatilhar essa questão de pesquisa, já ir para o mestrado e almejar um doutorado. Mas eu queria muito ser pesquisadora, então não foi um acidente, não foi estou em dúvida, não sei o que fazer da minha vida, vou para o mestrado, vou para o mercado. Eu não tinha essa dúvida, eu queria ir direto para o mestrado. E aí eu entrei com o assunto de recuperação de informação, mas na época entraram novos professores no ICOMP e houve uma redistribuição de alguns alunos. E eu fui redistribuída pelo professor Dilano para o professor Marco Cristo, que era um professor de Machine Learning. E eu não tinha a menor ideia do que era Machine Learning. Assim, na nossa graduação, na nossa grade da época, não existia essa disciplina, né? Você pagava com optativa, mas nem tinha professor na época que eu estava cursando a graduação. Então, foi Ainda não meio estava na assim, moda ali, né? A área de aprendizagem não de máquina. moda, ninguém nem tinha ouvido falar daquilo. Então, assim, eu fui para aquela área totalmente nas escuras e eu me apaixonei por machine learning, assim. Então, eu entrei com um projeto de RI, mas no primeiro ano já houve essa mudança, né? Porque eu entrei a trabalhar que acabou não acontecendo na época, e aí os alunos todos praticamente mudaram de tema. E eu fui para esse tema de machine learning, fui trabalhar com sistema de recomendação, que era um trabalho que o professor vinha desenvolvendo na época, já nessa temática. E assim, o mestrado, ele é muito desafiador, né? A gente começa a aprender a fazer pesquisa na graduação, mas na minha opinião, você aprende mesmo no mestrado, né? No mestrado a coisa fica séria, de verdade. Então, a gente ainda tem que pagar umas disciplinas e tal, cursar algumas disciplinas, né, no primeiro ano. E no segundo ano é que, assim, você pega mais forte na pesquisa, né? No primeiro ano meio que a gente fica só cursando disciplinas, porque tem uma carga horária que a gente precisa cursar. E no segundo ano começa a brincadeira, né? Você vai para a qualificação e depois começa a trabalhar mais ali na dissertação para defesa. Então, são 2 anos, eu acho, para mim, o mestrado ele só foi complexo por um motivo pessoal, né? Não, que foi o meu pai faleceu em 2011, assim que eu entrei no mestrado. Foi complexo, né, lidar com isso e a academia ela não perdoa muito, né? Você tem que estar ali. Pesquisa é uma coisa que você tem que estar todos os dias. Assim. Quando você se desvia disso, a coisa se perde um pouco. Mas eu consegui chegar até o fim, né? Então foi difícil, acho que foi desafiador, como foi a graduação para mim. A graduação foi muito desafiadora. Eu não programava, então tudo para mim era muito novo sempre. Mas eu acho que foi uma experiência muito boa. E olha só como a vida é muito louca, né? Eu tinha um plano, como o Germano falou, planos eles nem sempre se concretizam e a vida ela vai acontecendo. E você vai parar em lugares que você não imaginava no início, mas que no final das contas é melhor para você, né? Então, eu queria trabalhar com RI, eu cheguei no mestrado, eu não trabalhei com RI, eu fui para Machine Learning, que foi uma área que eu não conhecia e eu me apaixonei e virou a área do momento. Então, assim, olha, a vida é muito doida, né? Se eu tivesse continuado trabalhando em RI, eu teria talvez perdido esse bonde de Machine Learning. E foi muito importante para mim Aí ter feito mestrado. era isso que eu ia te perguntar. Tipo, hoje na carreira, que hoje tu tá no mercado, fez diferença ter o mestrado para você? Absurda. Eu não vou falar por todas as áreas, eu não sei se todas as áreas especialistas faz uma diferença, né? Eu vou falar por IA e machine learning no geral ali. Faz uma diferença absurda. Então, assim,
quando começou o hype de Data Science, ali em 2017, 2016, 2017, quem estava na academia trabalhando com Machine Learning eram as pessoas que conheciam Machine Learning. Não existia curso, né, esse monte de bootcamp, cursos online. Então, o conhecimento de quem sabia Machine Learning estava nessas pessoas na academia. Então, eu era uma dessas poucas pessoas. Academia, nós somos pouquíssimas pessoas quando vai refinando o mestrado, depois doutorado, né? Então, menos ainda. Então, assim, eu recebia muita vaga. E até hoje faz muita diferença. Eu tenho certeza que muitas das entrevistas que eu entrei, muitas das oportunidades, entrevistas que eu fui até o final, tem muito a ver com o mestrado. E muitas empresas, principalmente empresas grandes, tá? Big Techs, tem gente que pede até doutorado para você trabalhar como Data Scientist. Então, assim, nesse nicho específico que eu atuo, faz muita diferença. Então, assim, eu sempre endosso muito. Quem quer ir para essa área, eu falo, olha, dica, eu sei que é difícil, faz mestrado, o doutorado você pensa. Fica aí de dica. O doutorado, primeiro vai para o mercado, pega experiência com esse teu mestrado. Mas eu acho que o mestrado, sim, em Machine Learning, ele é bem importante, ainda. Eu acho que falando um pouco de mim, aí eu tenho uma história meio parecida, continuei ali a graduação, engatei com o mestrado na área de Big Data. Eu não cheguei a concluir e hoje eu consigo trabalhar com isso, mas eu não tenho vagas, eu não participo de entrevistas para vagas super especializadas. Eu acho que vai ali um pouco mais para o que o Mauro falou antes, que é a experiência valida o conhecimento, apesar de eu não ter essa graduação, mas eu acho que serve ali um pouco como endosso. E uma coisa que eu acho importante é, tipo, a forma de pensar, que eu acho que a Ludmilla falou ali como, eu tinha que aprender a fazer pesquisa. É um jeito diferente de pensar que eu acho que aplicado ao mercado também traz muito benefício. E aí eu queria perguntar do Mauro, quase a mesma pergunta. Eu queria saber o que que o mestrado fez de diferença na tua vida. E aí, já dando um pouco de spoiler aqui, como que isso te levou a abrir uma empresa? Boa, boa. Eu acho que as coisas estão bem relacionadas, assim, né? E eu acho que não dá para falar do mestrado sem citar algumas coisas da graduação, né? Então, eu também, assim como a Ludmilla, né? Eu acho que foi no terceiro período, eu submeti lá para receber, no caso era PIBIC, né? Para ver se eu era aceito lá e tal, e consegui. Além da bolsa também, que fazia muita diferença ali para a gente naquela época. Outro objetivo que eu tinha, né? Não sei se vocês são dessa época, mas eu queria entrar lá no antigo CPD. Vocês se lembram lá do CPD? Então, quem tinha bolsa Na entrava lá, né? caverna, Ficava lá. Exatamente. Então, lendária além caverna. da, além, além da bolsa, esse era um dos objetivos, né? Pô, tinha galera que já estava bolsista de alguma coisa, eles podiam entrar, né? A gente ficava lá fora. Então, teve isso, mas aí eu comecei, né, a trabalhar com PIBIC. Curiosamente, aí, Ludmilla, não sei se você chegou a conhecer, mas foi com a Sheila Nóbrega, né? Ela era aluna de mestrado, então trabalhei com ela. Minha chefe! Sheila é demais. Trabalhei com ela ali com o sistema de recomendação. E então, assim, durante toda a graduação, eu fiz PIBIC, né? Então, acho que foram 2 PIBICs. Dois? Acho que foram 2. E no final eu entrei em alguns projetos já de pesquisa, mas eu passei a graduação toda trabalhando. E nos últimos anos ali, o trabalho né, que eu estava de projeto ali, de pesquisa, né, na graduação ainda, acabou sendo o início do mestrado, né? Então acabou sendo meio que um fluxo só, assim. Acabou tendo uma continuidade, né? Então, o que eu acho que até concordando, assim, vocês já falaram, né? O que eu vejo, pelo menos para mim, assim, o que fez bastante diferença, né? É que com pesquisa você acaba tendo que se forçar ali a resolver problemas, assim, né? Eu acho que a graduação de ciência da computação ela já meio que vai te moldando para isso, né? Vai
te colocando problemas para você resolver. E eu acho que a pesquisa, né, ali seja em projetos durante a graduação ou no mestrado, doutorado, só sobe um pouco o nível, e principalmente a autonomia que vocês têm para trabalhar naquilo, né? No mestrado você já é bem mais sozinho, assim. Então você tem um problema e você tem que ir atrás para resolver, pensar, ler, ver o que outras pessoas estão fazendo, testar um montão de coisas. Então você acaba tendo que aprender a resolver problemas de uma maneira cada vez mais autônoma, assim, né? Então, para mim, do mestrado em si, né, eu não tinha perspectiva não tinha vontade, assim, né, de ser professor né, eu entrei no mestrado meio que no embalo ali, né? Então não tinha assim objetivo de seguir com pesquisa. Na época, que vocês falaram ali de planos, né, meu plano era entrar no INDT, era meu destino já estava traçado. Eu queria terminar o mestrado e entrar no INDT, esse era o objetivo. Então foi aí que entrou a questão da empresa, né? E eu acho que essa questão da empresa, né, está muito ligada exatamente a essa questão, assim, que a própria graduação e a pesquisa, né, em relação a resolver problemas, acabou gerando a gente. Eu falo a gente porque não, né, a empresa não começou só comigo, né? Foi eu, o irmão da Letícia, né, o Leonardo Santos, que é da minha turma de graduação, o Guilherme Toda e alguns outros alunos, depois entraram professores. E assim, falar ali, né, do Léo e do Guilherme, assim, são pessoas que a Letícia, né, conviveu um pouco mais, né, com o Leonardo principalmente, mas são pessoas que têm uma certa, sei lá, quando se deparam com problemas de qualquer tipo, assim, dos mais banais até os mais complexos, elas, pô, eu via sempre os caras queriam fazer, resolver, sabe? A gente participava eu lembro daquele Desafio Nacional Acadêmico, não sei se vocês lembram disso, aquele site de Nossa, desafio, de você. participei. É, então assim, Viciado em resolver problema, né? exatamente. Até aqueles segredinhos lá, Sim. sabe, aqueles labirintos, qualquer coisa, assim, a galera pegava para resolver. Então, assim, eu acho que a galera tinha muito espírito, né? É, e aí a gente meio que entrou lá num concurso também para competir lá em um concurso de desenvolvimento de software. E nisso meio que levou a gente a querer fazer um comparador de preço. A gente fez um comparador de preço lá, montou, e que foi o embrião para depois que veio a ser a Nemu, né? E que enfim, é, tem uma outra história. Depois, se for o caso, eu posso falar mais em detalhes, assim, mas eu acho que o que eu vejo é que a parte ali, né, tanto a graduação, mas pegando a parte de pesquisa ali, né, que toda essa galera que eu falei, né, eu, Léo, Guilherme, por exemplo, eles sempre trabalharam ali com pesquisa também na universidade. Então acho que tinha muito essa pegada, sabe, de resolver problemas, sabe, de estar incomodado ali querendo fazer alguma coisa diferente. E eu acho que foi o que acabou levando a gente ali a, enfim, a resolver algumas coisas, a se meter em alguns concursos né, com esse espírito que depois acabou virando uma empresa, né? Mas eu acho que principalmente ali o mestrado acho que foi fundamental nisso, sabe? Meio que para moldar esse espírito, sabe? E qual foi a principal dificuldade que você teve para empreender? E aí pode ser de qualquer coisa. Não falando Bom, da assim, parte mais técnica, eu da parte da vida. cara, empreender, enfim, tive uma experiência, né, que foi a Nemu. Eu não sei, às vezes eu vejo a galera, né, que são os empreendedores seriais, às vezes eu não sei como a galera consegue, porque, pô, é difícil pra caramba, assim, é bem duro. E eu acho que a parte mais difícil, eu acho que a parte menos difícil foi a técnica, assim, porque a gente estava rodeado de gente boa, assim, e seja desde o começo,
né, até depois as pessoas que começaram a entrar. Pô, eu acho que a gente montou, assim, principalmente, assim, o núcleo inicial da empresa, assim, pô, um monte de gente muito boa, assim, são pessoas que eu admiro muito, assim, e eu acho que a principal, eu acho que os outros aspectos, eu acho que eram mais difíceis, assim, por exemplo, o risco que você acaba se colocando, então isso, pô, a empresa vai crescendo, os custos vão aumentando, o risco vai aumentando, então isso você acaba colocando isso na balança por um tempo. Eu acho que no início também, né, principalmente o nosso ali, lógico, às vezes tem empresas que começam de um jeito diferente, né, acabam recebendo aportes e acabam bem capitalizadas desde o início, mas a gente começou bem pobre, assim, né, tínhamos dinheiro por exemplo, sei lá, a empresa começou em 2009 e eu só fui receber meu primeiro salário em 2012, assim. Estou 3 anos trabalhando para a empresa sem receber nada. Então, Pô, eu pô, recebi já meu tendo salário meus. antes de ti. Eu recebi, lógico, você recebeu bem antes de mim. Eu recebi, eu entrei na empresa, vamos dizer assim, junto com o Christian Ross, que é o esposo da Ludmilla, aí, no mesmo dia. É, então, assim, Caraca. é, então, assim, né, pô, já tinha mestrado, já tinha, sei lá, você já fica naquela, né, pô, fiz um monte de coisa, na hora de receber um salário, vamos dizer assim. Então demorou bastante. E as outras áreas que a gente não é preparado, né? Então a gente teve que começar meio que a administrar uma empresa, gerir pessoas que a gente não tinha, nem a gente tinha trabalhado nunca, né? A gente nunca tinha visto um gerente atuar, né? E a gente tinha que ser gerente, tinha que ser coordenador, tinha que ser resolver burocracias da empresa. Então, acho que esse outro lado ali, fora o técnico, assim, eu acho que o técnico era a parte divertida, assim, de não só pessoalmente, mas de estar ali no grupo, sabe, de estar com as pessoas que fizeram parte ali, trabalhando junto. Eu acho que isso era a parte mais fácil e que, pô, na verdade é o que foi mais legal de todo esse processo, sabe? E eu queria voltar essa questão mais um pouco para a região, porque a gente está ali na região norte, em Manaus, a gente se sente muito isolado, assim, desde o início. E como que você acha que o empreendedorismo, o seu trabalho, contribuiu para a região? Pois é, eu vejo, né, quando a gente, isso 2009, né, quando a gente começou ali os primeiros movimentos que levaram a Nemu, né, pô, era um momento, assim, que eu acho que até essa vibe de startups no Brasil como um todo ainda não era, assim, um negócio, não era um negócio, assim, muito popular, assim, né, do jeito que ficou depois, assim. Então se falava pouco ainda dessa questão de empreendedorismo em empresa de tecnologia e tal. Lógico que já se falava, mas eu acho que não como acabou ficando depois, assim, né. E assim, a gente já era meio isolado por natureza, assim, né. Então, além desse tema não ser algo muito difundido, assim, tipo, pelo fato da gente estar aqui, né, não tinham outras startups assim parecidas com a Nemu. E eu acho que, assim, quando né, a gente começou, a empresa começou a dar certo, começou a dar um pouco mais de porque assim, enquanto a empresa tá mal ou menos ali, o pessoal, eu lembro o pessoal até brincava assim com a gente, né? Mas quando ela começa de fato a aparecer, pô, agora deu certo, virou uma empresa mesmo. Aí o pessoal começa a prestar atenção de verdade, assim, né? É, e, e aí eu acho que isso chamou atenção, acho que para cá de diversas formas, assim, né? Primeiro que era às vezes até engraçado, né? Quando a gente entrava em contato com os clientes que a gente tinha, né? Por exemplo, você pega a B2W, né? Empresa gigantesca que na época, né? Do Rio de Janeiro, e eles ficavam sem entender, assim, do nosso 092,
de onde a gente era, os caras tinham muito essa curiosidade, assim, né? E começar a mostrar que, pô, a gente, né, tinha condições de fazer, de competir com qualquer outra empresa de tecnologia daquele setor, de qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo, né? Porque a gente concorria com empresas de fora, assim, era bem comum. É, eu acho que isso chamou atenção para essas pessoas, eu acho que isso chamou atenção para outros empreendedores também depois. Depois vieram empresas para cá, né, como a própria Melios, Viojus Brasil e várias outras. E também eu acho que fomentou, eu acho que ajudou também a que outras pessoas, né, outros empreendedores, sejam alunos da universidade, né, da UFAM ou de outras universidades, a empreenderem também, né? Depois eu vi várias outras empresinhas começando, algumas cresceram. Então acho que isso acabou dando jogando uma luz para cá, assim, que aqui tinha um lugar muito bom, que aqui tinham, né, universidades muito boas, pessoas muito boas, principalmente, e que era possível fazer, pô, coisas de impacto aqui, sabe? Seja aqui em Manaus ou com as pessoas aqui de Manaus, sabe? Eu também trabalhei na Eu, Nemu, então eu acho que eu fui a primeira funcionária lá e era um sentimento muito forte, né? E, e eu acho que também foi uma coisa que você não citou, mas isso acabou também contribuindo para a carreira de muita gente que sonhava em trabalhar no NDT e de repente, tipo, pô, eu posso trabalhar na Nemu fazendo um negócio muito legal e ajudando isso aqui a crescer, né? Sim, 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 pô. Eu acho que abriu até para mim, assim, né? Eu nunca tinha. Bom, por mais que eu não tenha saído de Manaus, mas é diferente quando você, basicamente, né? Pelo menos eu ali, 2009, não tinha muita perspectiva, assim, né? Cara, tinha algumas empresas ali para escolher e tentar e era ali, né? Mas eu acho que depois da experiência da Nemu, pô, o mundo abriu, assim, sabe? O mundo cresceu bastante. E eu acho que não só para mim, mas para muita gente, assim, eu acho que abriu muito essa visão de que, caramba, a gente pode estar em qualquer canto, assim. Quem quiser fica, mas quem quiser sair também sai e vai dar tudo certo, sabe? eu queria dar o meu depoimento de espectadora ativa dessa história da Nimu, né? Bem Eu acho próximo, que né? a gente que começou bem próximo, mas não dentro como a Letícia e o Mauro, mas né, ali bem próxima e vendo a história. E acho que também a percepção de uma pessoa que ficou bastante tempo no ICOMP, né? Então, eu estava antes dessa história e passei algum tempo depois dessa história. A impressão que eu tenho é que o nascimento da Animu e o sucesso da Animu mudou muito o cenário de empreendedorismo em Manaus, sabe? Até no ICOMP a gente viu muito isso, não se falava em empreendedorismo, a gente não tinha nem disciplina, e depois da Animu a gente passou a ter disciplina, passou-se a falar sobre isso, né? Veio o nascimento da incubadora no ICOMP, por exemplo, então tudo isso veio muito com o sucesso de toda a história, né, do que aconteceu com a Animu. E uma outra coisa que eu acho muito, assim, isso é uma percepção de novo, né, minha, assim, é de que todo mundo que trabalhou na Animu é muito sucesso. Todo mundo tá em empregos incríveis pelo mundo. E assim, você vê, né? Eu acho que foi um momento em que a gente percebeu que os talentos do Amazonas e os talentos das universidades do Amazonas, eles são tão bons quanto pessoas do Sudeste, né? Que eu acho que no início ali, eu entrei na graduação em 2007, né? Então, até então, pra gente era inatingível, assim, pensar em trabalhar num Google, numa Amazon ou qualquer coisa, né? Uma empresa grande, uma Até em São empresa Paulo, né? internacional. Até em São Paulo, assim, era todo mundo que fazia e-commerce era aquela coisa, ir pro NDT, né? Era sempre assim, sempre estava pensando nas empresas locais, nas melhores empresas locais, e sempre era muito essa percepção. A gente não almejava muito essa questão. Até os primeiros começarem aí, a gente vê, caramba, dá. E aí uma galera começou aí, assim, muita E gente aí da Nemo abriu a né, se porteira, né? espalhou. Abriu a porteira. Então vamos puxar esse assunto então aí de ir para o exterior, de ir para outros países, porque eu acho
Que é muito isso, eu acho que essa coisa de caramba, a gente é bom, a gente pode, a gente tá no nível desse povo, então vamos. E aí eu quero chamar aí puxar o Germano para conversa aí, que ele tá falando aí com a gente do Reino Unido. Conta um pouco da sua história, como que você foi parar no Reino Unido, e eu quero ouvir também como que você chegou ao desenvolvimento de jogos, que também é uma coisa que muita gente, eu já ouvi muito essa história de que a pessoa entra em computação porque ela queria fazer jogo, sabe? Não é, as pessoas não são tão decididas quanto a Ludmilla, que já queria saber como o Google funcionava. Então, eu queria ouvir aí o Germano, um pouco como que ele chegou aí onde ele está hoje. Com sorte, muita sorte. É, é aquele negócio, a gente Competência, pode se amigo. preparar. Competência. é, não, a gente pode se preparar, acordar cedo, rezar, ir para a igreja, fazer tudo que está na cartilha e no final dá errado. Porque tem uma série de variáveis que a gente não controla, né? Por exemplo, da mesma forma que não tinha uma cultura de empreendedor, em Manaus não tinha uma cultura de desenvolvimento de jogos. Um professor ou outro sabia algum aspecto de jogo, porque os professores também jogam. Os professores jogam. E eles também se interessam por certos aspectos da área deles, né? Tinha um professor de redes que ele tinha um interesse e ele tinha um conhecimento de como funcionava a camada de rede do Doom e do Quake e das estratégias utilizadas de comunicação e sincronização. Ah, tinha um professor que estava mais ligado pela parte de desenho 3D e da parte gráfica, mas eram conhecimentos muito específicos e localizados que juntos não davam para você fazer um game, enfim. Lembrando também que é uma época que a internet em si não era acessível, assim, internet banda larga, né? Então, tipo, eu tinha internet discada em casa, mas o que você conseguia baixar numa internet discada é muito limitado, né? E então foi, tipo, me dedicar como um hobby. Era algo que eu fazia como hobby, como eu fazia a parte do meu trabalho. Eu trabalhava, comecei trabalhando como desenvolvedor web, depois fui trabalhar com desenvolvedor mobile para aplicativos, mas eu mantinha, assim, no meu tempo vago, sempre que possível. E essa parte de estar compartilhando o que eu encontro, porque, sei lá, vai ver, eu tenho ADH aqui, nem sei, não fui diagnosticado, mas eu sou muito chato. Quando eu tenho um hobby, eu gosto de estar falando sobre e de chamar gente para o hobby. E várias vezes, relacionado ao desenvolvimento de jogos, tipo, teve umas 2 ou 3 palestras que eu dei, hands-on. Cheguei, professor, não tem como a gente fazer um hands-on aqui? E, e isso meio que me rendeu uma vaga. Mais de uma vaga, na verdade. Me rendeu praticamente uma vaga por palestra. Deveria ter feito mais. Mas geralmente era tipo, pô, chama aquele cara lá que fez um hands-on de jogos, ou, pô, eu ouvi uma palestra tua e a gente tá com uma vaga aqui, tu não quer vir e tal. É relacionado com o jogo? Não, mas eu gostaria de que trabalhar contigo. E fica de dica aí, né? Porque da mesma forma que pague almoço pro seu coleguinha que não tem dinheiro para ter almoço, trate bem, compartilhe conhecimento, porque isso pode um dia voltar como tem uma vaga aqui e pode ser às vezes uma vaga melhor do que uma vaga onde você está, ou pode ser também uma vaga para quando você não tem nenhum, que ajuda muito. Mas E é engraçado que essa questão do isolamento está sempre presente nas histórias, né, nas nossas histórias, porque acho que ainda não tinha esse conceito de comunidade ali nas nossas cabeças, mas que no fim a gente sempre, tipo, botava a cara e, tipo, cara, vamos fazer, eu posso fazer. E mesmo que seja que nem você, tipo, sozinho lá, falando sobre jogo. era muito disso, né? De tipo, gente, eu baixei aqui uma biblioteca
e assim que a gente faz um jogo básico, sabe? Um jogo bem simples. É assim, a biblioteca está aqui, eu fiz isso com XNA da Microsoft na época, que dava para você fazer jogo tanto para Windows quanto para Xbox. E fiz hands-on tanto na UFAM quanto na La Salle. E isso meio que me rendeu vagas, e não eram vagas direto para trabalhar com o jogo. Tipo, vamos trabalhar aqui, a gente está fazendo. Um foi numa empresa de publicidade, a Jobash, que era uma das maiores lá de Manaus, com relação à publicidade. E eles tinham tanto uma parte de ensino à distância, e eles estavam experimentando com coisas assim mais interativas. Então, beirava o jogo. Então, tipo, alguém que já tem alguma noção de jogo, vindo e tal, a gente consegue meio que gamificar, né, o ensino, essas coisas. Eles tinham uns projetos disso, passei um ano lá. Depois fui para o CIDIA, né, que é o instituto lá da Samsung, e participei da criação do estúdio de jogos junto com outros desenvolvedores que estavam lá, porque tinha na época um projeto para fazer um jogo. Vamos fazer um jogo que era para a Copa de 2014, ou seja, 84 anos atrás. Mas tinha esse projeto, e aí eles foram pegando pessoas. E aí, como eu já tinha feito um projetinho interno, tipo, mostrando, olha, peguei minha biblioteca aqui em Java e portei para o Android. É uma bibliotecazinha de jogos aqui que dá para você fazer, e montei um joguinho simples lá. Aí o pessoal falou, pô, meu Deus, isso é revolucionário. E me deu oportunidade E para me conta trabalhar como nesse... que. Desculpa, me conta como que Ah. você chegou no Reino Unido a partir daí dessa história. Pois é, daí foi tipo, estúdio de jogos, aí trabalhei, ganhei experiência dentro do estúdio, e daí eu fiz todo um processo de, ok, preciso ir para o exterior, né? Porque em Manaus, junto com o isolamento, tinha esse preconceito, né? De tipo, você é de Manaus, você vale menos do que alguém que está vindo de fora, né? Você precisa de ter uma experiência. Talvez isso já tenha mudado hoje, mas por muito tempo isso foi a regra, né? Então eu falei, bem, se o que vale a experiência fora, eu vou pro mais longe possível. Que aí eu vou ganhar rios de dinheiro, Mas, mas daí, assim, foi processo. Eu desenvolvi um processo para eu aplicar para empresas, para eu ver o que estava precisando, enfim, e eu acabei vindo para o Reino Unido. Não era meu foco, mas acabou calhando, né? Pelo menos não é os Estados Unidos. E aqui estou, né? Eu vim para uma startup, a startup com um ano fechou por falta de Nossa. grana, e daí eu fui para um estúdio menor aqui no interior, tipo, saí de Londres, vim para o interior, para um estúdio que era bem o que eu estava, era a minha ideia de lugar de trabalho ideal e tal, e acabou que esse estúdio ele era parte de um grupo maior que foi comprado pela Epic, e hoje estou aqui trabalhando para a Epic por motivos de sei Bem lá o porquê, legal. enfim. E a Ludmilla também mora no exterior, né? Conta aí, Lud. Moro, sim, 5 anos na África do Sul. Olha, morar no exterior, eu acho que, assim, a gente não entrou, né? O Germano não entrou nesse mérito, mas todos passamos pela mesma coisa. É o novo, né? Eu gosto muito de relacionar que parece que você nasceu de novo. Assim, parece que você é um bebê e você vai precisar aprender a fazer tudo do zero. E eu acho que eu caí. Caí, né? Oi, voltei. Caiu não. Eu tinha caído, tinha travado aqui, voltei. Então, como se eu gosto muito de relacionar isso, parece que é como se você fosse um bebê. Você precisa aprender tudo zero. Você não conhece, não sabe como comprar uma cama quando você tá no exterior, então é muito desafiador, mas não é, não sabe, nem a pasta de dente.
Até o Rexona é diferente, gente. Não é Rexona igual no Brasil, é Shield aqui na África do Sul. Aqui é Então, Shield. em todo lugar é diferente. Nos Estados Unidos eu vi que tem outro nome também. É muito desafiador, trabalho remoto para o Brasil, né? Então tem um desafio a mais a questão do fuso horário, que exige bastante organização, né? Então exige todo uma questão de organização muito grande para você manter produtividade, contato com o time, né? Eu moro a 6 horas de Manaus, Você tá trabalhando de então noite aí, né? isso. Eu trabalho, não é exigido que eu trabalhe no mesmo horário do meu time, né? Super flexível o meu time, então nunca me foi exigido. Eu tinha que estar em algumas reuniões, mas fora isso estava tudo tranquilo. Com a entrada do doutorado na minha vida, aí eu mudei os meus horários e eu trabalho agora até a noite, mas não foi por causa da empresa, né? Não teve nenhuma exigência. Foi mais uma adaptação da minha nova rotina. E A assim, Ludmilla é leva muito desafiador. o remoto ao extremo aí, né? Ludmilla é total A remoto, faz home doutorado no office, PAN remoto. Doutorado remoto. remoto, doutorado remoto, 100% remoto, mantendo a produtividade. Mas é muito desafiador, acho que por conta disso, no meu dia a dia, né? A questão do horário. Mudar é muito desafiador, procurar apartamento é super difícil quando você mora fora. Morar fora é um ato de autoconhecimento muito grande também. Gosto muito de dizer isso. Burocracia é diferente. A gente sabe tudo de burocracia do Brasil porque nós crescemos, né, sabendo como, vendo pai, mãe fazer declaração de imposto, declarar imposto fora do Brasil. Aprende como funciona no seu país. É tudo novo e desafiador, mas para mim, o ganho, assim, cultural, eu moro na África do Sul, que é muito diferente de todo mundo, né? Todo mundo sempre almeja ir para os Estados Unidos, Canadá, Europa. Eu não imaginava vir para a África do Sul, nunca existiu um plano, eu nem sabia como funcionava. E descobri, inclusive, que a gente sabe muito sobre o continente no Brasil, a gente não estuda, e eles sabem muito sobre a gente. Muito. O noticiário aqui fala muito sobre o Brasil, assim, eles sabem muito sobre o Brasil, é impressionante. E mas a parte cultural aqui gente, é bizarro, assim, é muito diferente. Não se compara nada. Viajar para outros lugares, eu fui, né, para Europa, já não fui para a Ásia ainda, mas viajar para outros lugares perde até um pouco do sabor quando você conhece a cultura da África. Eu sou muito defensora porque realmente é muito diferente. Eu moro na África do Sul, são 11 línguas oficiais, então aqui o inglês é a segunda língua de todo mundo. Então é outro inglês, né? É diferente de quando você está na Inglaterra, com inglês puramente britânico, ou nos Estados Unidos. Aqui não, aqui o inglês é mais puxado para o britânico um pouco, mas eles têm um sotaque meio que no meio do caminho entre os Estados Unidos e a Inglaterra. É mais meio assim, no meio do caminho, até porque aqui sofreu colonização inglesa, então eles são meio parecidos. Muita coisa é bem parecida com a Inglaterra, né? Eu fui na Inglaterra esse ano, então eu vi bastante semelhanças. Estrutura de apartamento é muito parecido. Questão de não ter tomada dentro do banheiro, como a gente tem no Brasil. Muito doido isso. Para aprender a ligar aonde está a lâmpada toda vez. Toda vez que ele quer ligar dentro do banheiro. Demora bastante. Então é bem parecido com a Inglaterra, várias coisas. Mas trouxe além de um enriquecimento cultural, né, um ganho para o meu inglês. Eu fiz inglês no Brasil, como muitos de nós, né, fizemos algum curso de inglês, mas o meu inglês era bem podre quando eu vim para cá. Imagina procurar apartamento. Eu ficava só sorrindo e acenando. Ele falava isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu e o Cristiano não entendemos nada. Sim. E é isso. É muito desafiador, assim. Mas quando você vive no Eu lugar, acho. faz uma diferença absurda, né? O inglês. Sim. Eu tive Outro também uma ponto experiência aí no que exterior e só compartilhando aqui um pouco também minha experiência, eu me mudei para Seattle, não fazia ideia de ficava Seattle porque eu nunca assisti Grey's Anatomy. E aí me mudei para lá em 2017, é, fui trabalhar na Amazon e fiquei lá um ano, porque assim, foi muito difícil. Eu fui sozinha,
com o meu inglês de cursinho de faculdade, que eu pagava R$ 60 ali ia todo sábado, é, tipo, sendo a menina mimada da família. Então, assim, foi muito difícil. E eu acho que é uma coisa que a gente nem pensa quando a gente vai pro exterior, porque a gente tava, caramba, eu achei que isso nunca ia acontecer. E aí, pra mim, quando lá foi de voltar, foi mais difícil ainda, porque eu tava nessa questão de, cara, meu emprego dos sonhos, eu tô aqui, consegui um visto, tô nos Estados Unidos, e agora eu não quero. Então, aí eu decidi voltar pro Brasil e voltei para São Paulo, por questões burocráticas ali da empresa, que tinha um escritório aqui. Mas eu acho que essa questão da cultura, das experiências que você tem ali do dia a dia, é uma coisa que a gente deixa para escanteio ali quando a gente vai se mudar, né? Eu acho que o Germano deve ter a experiência parecida e em questão cultural também. O ponto que eu ia levantar é que quando você se muda para um lugar, você pega uma outra língua, né? Meu é ainda pior do que, imagino, de todos vocês, porque aprendi jogando videogame, assistindo filme e lendo livro. Eu até conheço um número razoável de palavras, mas eu não faço nem ideia de como pronunciar. Mas ainda assim, eu consigo me comunicar com certa facilidade quando estou falando de programação, né? Que é tipo, esse pattern faz aquilo, abre arquivo, compila, builda. O problema é quando você chega na feirinha para comprar uma comida e aí tem um negócio verde e aí você quer saber se aquilo é coentro ou salsinha. Como é que fala isso em inglês? Esse é o tipo de coisa que Nossa, você tem que sim. parar para pensar. Tipo, Nossa, todos os temperos que você aprendeu na sua vida, você tem que reaprender o nome em inglês. E não é algo que você treina isso no cursinho, ou que você vê com certa frequência em mídias, né? Seja filme ou que seja, né? Então, é todo um aspecto que você fica, putz, por que eu nunca pensei nisso? sim. Cada texto é diferente, né? Eu sempre falo isso. Toda vez que eu vou lidar com um contexto diferente, eu tenho que estudar. Eu vou pro médico, sei lá, fui no ginecologista pela primeira vez aqui. Eu fui estudar como falava o nome do exame, como falava o nome dos órgãos que eu ia ter que falar na consulta. Sempre quando eu fui no costureiro pela primeira vez. Aqui é costureiro, é uma coisa, fun fact sobre a África do Sul. Não existem costureiras na África do Sul, são costureiros. E normalmente eles são árabes. Isso é muito engraçado. E aí, quando você vai no costureiro, como que fala, gente? Quero fazer a bainha. É muito. Assim, cada contexto é uma aventura, sabe? É uma descoberta, é um estudo. Você nunca sabe tudo. E uma coisa que eu, né, queria muito enfatizar é: você nunca vai estar preparado. Você não é nativo. Não existe isso. Eu vou fazer uma entrevista, ou eu só vou tentar coisas em inglês. Quando eu souber muito, você nunca vai saber o suficiente. Você não nasceu nessa língua. E tá tudo bem, e todos os recrutadores, todo mundo entende. Isso é common sense nessa área, assim. Então, queria deixar Eu essa acho dica. que Pode as falar, pais da Titi. Bahia, tipo, tudo bem errar, tanto na área técnica, quanto na cultura, quanto na língua, e eu acho que isso é um aprendizado legal, assim, até, tipo, eu que moro no Brasil já há 4 anos depois que eu voltei, moro em São Paulo, e, tipo, cara, tudo bem se eu não souber alguma referência que a galera daqui sabe, eu não sei, sabe? Acho até engraçado, assim. Então, acho que muda um pouco essa mente. E voltando ali para aquela ideia de como a gente estava isolado em Manaus, é outra forma de ver a vida, assim, completamente. Todos os aspectos. E aí, a gente está passando um pouquinho aqui do tempo. Eu queria fazer uma última pergunta para o Mauro nesse sentido, assim, porque eu lembrei de uma coisa que você falou hoje já aqui pra gente, que é, cara, eu tô em Manaus, escolhi estar em Manaus. E a gente tá falando aqui de exterior, de ter ido pro Sudeste e tal. Conta um pouco aí pra gente, tipo, essa coisa de, agora eu também posso escolher ficar em Manaus, sabe? Eu não sou, não tenho que seguir a onda e ir com todo mundo. Sim, sim. Eu decidi ficar por aqui, né? Muito por questões pessoais, assim, né?
É, e lógico que assim, por exemplo, depois da Nemu, né, veio, né, em 2015 a gente vendeu a Nemu para Lynx. Então, durante o período da Lynx, esse foi sempre um dilema, assim, né? E aí, depois que, né, a gente tinha um prazo lá para cumprir com a empresa e tal, mas sempre ficava aquilo na cabeça, né? Depois, qual é o próximo passo, né? E aí algumas pessoas, né, da empresa, né, né, pô, amigos, assim, de muito tempo já, né, desde graduação, começaram a sair, né, começaram a ir para outros lugares. Então, esse sempre foi um pouco de uma de uma questão assim, né, de pensar, né, pô, talvez vai chegar meu momento e vou ter que ir. E aí eu acho que aconteceram duas coisas, né, que até mudaram mais, assim, porque assim como em 2009 eu já tinha uma certa certeza que meu destino era em DT, eu acho que depois da Lynx ali eu já tinha meio que imaginado que em algum momento eu ia ter que sair, né? Não tinha jeito, assim, né? Não, poderia ser o caso de ter que ir para outra cidade, né? Ou até outro país, né? Mas aí acabei indo para o Melios. O Melios tinha escritório aqui em Manaus. É, e eu acho que isso foi bem interessante, né? A empresa que é lá de BH, mas de Belo Horizonte, né? Mas tinha escritório grande aqui em Manaus, inclusive. Só que aí, logo 2 meses depois disso, veio a pandemia, né? Eu acho que a pandemia mudou muito esse cenário, né? Mudou Acho tudo. que hoje, é, acho que hoje, sei lá, hoje, principalmente para nossa área, assim, abriu muitas possibilidades de se trabalhar em um montão de empresas, sem precisar, tipo, definindo onde você quer estar, assim, né? Seja em Manaus ou seja em qualquer lugar. Então, eu acho que hoje eu estou até um pouco mais, né, assim, lógico que não tenho planos, assim, por exemplo, de sair do Melios ou coisa do tipo, mas se eventualmente isso acontecer e eu ainda decidir ficar em Manaus, por exemplo, eu acho que tem bastante oportunidade que, enfim, se encaixaria, assim, que não exigiria que eu saísse definitivamente, né? Lógico que eventualmente você precisa, mesmo hoje, né, precisa viajar, precisa ir para São Paulo, precisa ir para outros lugares, mas eu acho que hoje é uma realidade, assim, né, que você pode, pô, trabalhar em qualquer empresa, né, que trabalhe remoto, né, e você ficar em qualquer canto, assim, mesmo em Manaus, né, que, porra, é bem escondidinho, assim, ainda, no sentido geográfico, mas tirando isso, pô, com a internet resolve praticamente tudo, né. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Eu quero deixar aí um espaço para vocês, falar o que quiser, se despedir, dar uma dica pro pessoal aí também. Vamos lá, Ludmilla. Ai, que responsabilidade, a primeira. Eu acho que dessa conversa a gente consegue extrair bastante coisa, né? Então, reitero a minha dica de você nunca vai saber tudo, então não tenha medo. Sempre é a melhor saída. O Germano trouxe aí pra gente que a exposição dele em dar palestras rendeu para ele, né, várias oportunidades. Quando você se expõe para entrevistas, no pior caso, você levou um não e você aprendeu muito com aquilo. E, né, tirou dali várias coisas para melhorar para a próxima. Então, se exponham, vão com tudo. Acho que outra dica que eu queria dar também saiu dessa conversa. Planos mudam, a gente faz planos, a gente, né, às vezes entra com uma expectativa e a gente quer muito uma coisa e as coisas mudam e normalmente esses caminhos levam a caminhos incríveis também. Então não existe só um caminho na vida, existem vários. Então aproveitem a caminhada e, enfim, estamos aqui, né, todos, a maioria de todos nós que estamos aqui, estamos como mentores, não só como iniciantes desse grupo, né, pessoas que começaram,
mas também como mentores. Então, tem muita história, cada um tem uma história diferente e histórias diferentes levam a histórias também. Então, aproveitem a caminhada. Gosto muito de falar isso. Boa, obrigada, Lud. Vai lá, Mauro. Boa, bom, primeiro agradecer, eu acho bem legal o papo. Quando eu vi aqui já tinha passado bem mais que uma hora, então voou assim, foi bem legal. Se eventualmente tiverem outras rodadas, outros assuntos, pô, fico à disposição. Das pessoas também que vão passar a fazer parte ali, né, do grupo ali do Baretec, também fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia, conversar, etc. Acho que um ponto, né, até pegando o gancho do que a Ludmilla estava falando ali, e que tem muito a ver, né, com a iniciativa aí que vocês começaram, essa questão ali dos grupos, assim, né, das mentorias, e pelo menos assim, na minha experiência, pô, desde a época da graduação, quando eu, sei lá, nem sabia o significado de mentores, de mentoria, mas eu acho que ali nos grupos de amigos ali já do curso, eu acho que já existia uma mentoria mútua ali, sabe? Depois na empresa, acho que acho que pegar ali no caso da Nemu, né? Acho que era acho que era uma comunidade aquilo ali também, sabe? Das pessoas, pô, se ajudando pra caramba, ajudando um ou outro a crescer. E, e assim, às vezes eu acho que a gente faz muito essa ideia, né, de talvez quando a gente pensa na imagem de um mentor ali, seja uma pessoa ali, pô, sei lá, de um outro plano ali já, né? Mas, por exemplo, de vez em quando, ultimamente até com menos frequência, mas um tempo atrás até a gente fazia bastante, sim. Ainda se juntava ali uma galera antiga, né, da época da Nemu ainda, para conversar e às vezes para ficar falando assim, pô, como é que vocês fazem isso na empresa que você está trabalhando? Como é que vocês resolveram tal problema? Como é que essa empresa se organiza? O que tu acha disso? O que tu acha desse problema? Então, assim, aproveitar esses grupos, assim, sabe? E um grupo, às vezes, que você tem ali próximo de amigos de faculdade ou das empresas que você trabalha, para sempre estar trocando, sabe? Acho que isso é importante pra caramba. E, pô, eu espero que o projeto prospere muito, assim, acho que vai ser bem legal. Tem muita gente pensando, assim, só na questão, por exemplo, da universidade, né, da UFAM, né, que a gente vê. Tem muita gente, assim, com histórias ou com conhecimento, enfim, para compartilhar e com, assim, com condições de ajudar, ou orientar, ou enfim, ajudar aí na carreira ou nas decisões que outras pessoas, principalmente que estão estudando agora, né, podem estar passando. Assim. Então, pô, parabéns pela iniciativa e que precisar podem contar comigo aí. Legal, obrigada, Mauro. Gerbano, para Pode dizer. fechar. Agradecendo o Mauro por ter participado, né, a Letícia e a Ludmilla por terem organizado, o Fábio por estar por trás aí na produção, né, gravando, ajudando a gente a resolver os problemas técnicos. A dica que eu dou é entrem lá no nosso Discord, vejam os mentores, agendem, conversem. Às vezes um mentor vai dar uma dica e você pode ter interesse em mais de uma área, agenda com mais de um mentor e vai lá e ouve as outras dicas também. Explora, principalmente quem está mais para o começo ainda da faculdade, explora bastante, querem chegar, mas não deixe isso ofuscar o que vocês estão vivendo no momento e não deixe isso esconder as oportunidades que estão no caminho. Tentem aproveitar a viagem o melhor possível e é isso, ajudem uns aos outros, tanto outros colegas da UFAM quanto colegas de outras universidades, né? Tentem, na medida estabelecer essas integrações entre universidades ou até mesmo entre
cursos diferentes da universidade. E é isso. É aproveitar o momento e vamos lá. Beleza, muito obrigado, pessoal, pela presença de todo mundo aí. Ei, Obrigado a você Obrigadão. ei, que. queremos saber o que Letícia, dica de Letícia agora. Vou Ah, introduzir minha a dica Letícia. também? Letícia, sua dica, suas últimas palavras aqui. Ah, eu acho que de dica, eu acho que não ter vergonha, fazer parte da comunidade. Acho que as pessoas de diferentes níveis, diferentes lugares, têm sempre alguma coisa a oferecer. ah, Mesmo que seja só para dizer um oi, trocar uma ideia. E falar pro Mauro aí que eu não participava dessas reuniões porque marcavam 8 da manhã. Então marca aí uma reunião num horário decente com seus conhecidos, com seus colegas. E troca uma ideia. Cara, vamos fortalecer a comunidade. A gente é da região norte. A gente sabe como é ser excluído. E hoje a gente sabe como é não ser. Então vamos dizer para todo mundo como é não ser e vamos caminhar junto. Acho que todo mundo cresce junto. E aí eu queria aqui agradecer a vocês pela presença, Ludmila, Mauro e Germano. Obrigado também a vocês que estão nos escutando aí. E lembrando de nos seguir nas redes, assinar nosso canal no YouTube, participar do projeto através do nosso servidor do Discord, Mentoria Baré em todas as redes sociais. E é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.